Muito bem, vamos então para a entrevista do dia. É o nosso primeiro destaque do resumo de hoje. O resumo do dia apresenta a entrevista do dia. E na entrevista do dia, mais uma vez, reafirmamos a presença e agradecemos aqui do secretário Ceneri Palu, do secretário de Finanças, o homem do cofre do governo estadual. Cofre que anda meio vazio, né, Ceneri? Bastante, viu? Não tá no nível que a gente gostaria, não, viu? Eu até tenho brincado que o cofre tá dando até eco, viu? Bom, o assunto de hoje é reforma tributária. E eu gostaria, antes de nós adentrarmos no assunto da reforma tributária que está sendo elaborada pelo governo através da Fundação Getúlio Vargas, de falarmos um pouco do atual sistema de cobrança feita pelo governo, porque eu gostei muito ontem da sua fala e você destacou mostrando que hoje, atualmente, em função de vários pindericalhos, a reforma, a questão tributária de Mato Grosso é uma coxa de retalhos, né? Porque no governo Silval Barbosa, vinha um segmento da sociedade e falava com ele taxava em 3%. Daqui a pouco ele reunia com outro setor, corria propina no meio, aí ele taxava em 5%. E assim, tantos outros setores. Vários índices, um diferente do outro, sem ter uma isonomia realmente para todo mundo pagar a mesma taxa. Eu gostaria que você colocasse como é composta hoje essa cobrança tributária no estado de Mato Grosso. Roberto, na verdade é assim, a legislação tributária do estado de Mato Grosso, ela é, além de ser uma colcha de retalho, ela é uma jabuticaba, né? Só no estado de Mato Grosso que existe essa legislação. Só para a gente ter uma ideia da complexidade do que é a atual legislação, a gente tem hoje na legislação do estado de Mato Grosso mais de 1000 artigos dentro da legislação. Aí tem lei, você tem decreto, você tem ofício, você tem portaria, ou seja, um verdadeiro cipoal, uma verdadeira bagunça quando a gente tem do ponto de vista da legislação. Com alíquotas, por exemplo, que você tem uma ideia que vai de carga tributária, que vai de 0%, ou seja, é isento para determinado setor, determinado segmento, até uma alíquota que vai a 37%. Então, assim, a gente tem até dificuldade para entender a atual legislação do estado de Mato Grosso. Às vezes até o próprio fiscal, o próprio servidor público que trabalha com a legislação tributária, ela pega a legislação e em uma parte ela fala uma coisa, você anda mais um pouquinho para frente, ela fala outra coisa se contradizendo. A gente tem, por exemplo, só para ter uma ideia, a legislação do estado de Mato Grosso, a atual, tem mais de 470 mil palavras na legislação. Só para a gente comparar, por exemplo, com São Paulo tem um pouco mais de 30 mil palavras. Então, assim, ela é extremamente complexa, ela é extremamente difícil de implementação, sem contar que tem vários pontos hoje dentro da legalização, por conta de vários remendos que foram feitos ao longo dos anos. É uma legislação que ela iniciou em 1998, e aí foi fazendo puxadinho daqui, puxadinho dali, foi fazendo esses ajustes, aonde você tem, dependendo do Cadastro Nacional de Atividade Econômica, ou seja, dependendo da atividade que a empresa ela atua, você dá uma alíquota para aquela empresa ou para aquele empresário. Isso é muito complexo porque o próprio cidadão não sabe quanto que ele está pagando de imposto. Perfeito. Agora me diz uma coisa, e essa nova proposta elaborada pela Fundação Getúlio Vargas? O senhor disse ontem, destacando de que é uma revolução no sistema tributário do nosso estado de Mato Grosso e um dos mais modernos e simples do país. Por quê? Sem dúvida nenhuma, eu acho que dá para a gente destacar 4 pontos. Primeiro, que ela é simples. Hoje, como eu já falei, tem decreto, tem legislações espalhadas, você tem minutas, você tem portarias. Essa nova legislação vai ser uma legislação única. E
ela vai ser simples. Só para ter uma ideia, a gente está falando que ela tem 33 páginas. Hoje, se a gente for imprimir a legislação do Estado de Mato Grosso, ela passa de 500 páginas. Então, ou seja, numa legislação única, onde o contribuinte, onde o empresário que quiser entender qual é o sistema da legislação, vai numa única lei e ele entende e está ali explícita para aquele contribuinte. Então, assim, esse é um primeiro ponto, ou seja, ela é simples. O segundo ponto da proposta que a gente está fazendo, ou seja, ela é isonômica. Então, assim, ó, independente se a empresa é do setor agro, independente se a empresa é do comércio, independente se a empresa é da indústria, a gente tem uma alíquota única por produto. Então, assim, não importa se o produto, se o shampoo ou se o sabonete está sendo vendido numa farmácia ou numa grande loja de departamento ou se está vendendo no supermercado. A alíquota é igual para todo mundo. Né? Hoje, no sistema de hoje, por exemplo, a alíquota do supermercado, mesmo produto, vendida no supermercado é diferente de mesmo produto vendido numa loja de departamento, que é diferente, por exemplo, de vendido numa farmácia. Depende do setor que ele está. Então, assim, quando você tem essa isonomia, ele acaba fazendo com um conceito da economia que é o seguinte: todo mundo pagando, todo mundo paga menos. Então, isso é um grande avanço. Outro avanço também que a gente pode destacar nessa legislação, além da isonomia, além dessa questão da simplicidade, é que ela vai trazer segurança jurídica. Hoje, a legislação de hoje, ela tem muitas e muitas dúvidas em relação à questão até se ela é constitucional ou não. Nessa nova legislação, ela está exatamente o que está permitindo a legislação. Então, fica tranquilo o contribuinte, fica tranquilo quem está pagando ou quem está recolhendo esse imposto. E, por fim, a gente pode trazer um grande avanço nessa legislação, que ela vai ser uma legislação que ela não traz aumento de carga tributária. Em nenhum momento dessa legislação, ou seja, a gente está projetando no ano que vem, com a legislação atual, arrecadar por volta de 10 bilhões de reais, né, para arrecadação. No ano que vem, essa mesma legislação sendo aprovada vai arrecadar o mesmo valor, ou seja, não tem aumento de carga tributária. O que tem é aqueles setores que individualmente estavam tendo algumas legislações específicas, estavam contribuindo menos, acaba contribuindo todo mundo igual. Perfeito, secretário. E tentando transmitir para que a população possa entender melhor essa reforma tributária, né? Na prática, quais serão as principais vantagens dessa nova reforma? Para o contribuinte, talvez a principal e a melhor vantagem é o seguinte: ele vai saber quanto que ele está pagando do imposto. Hoje, eu até estou brincando, assim, um desafio, eu quero um contribuinte, um cidadão, vá em qualquer estabelecimento comercial, compre uma mercadoria e tenta entender qual que é o imposto que está lá dentro, embutido. A gente não consegue, por conta do grau da complexidade. É imposto que vem de São Paulo com imposto que tem aqui, vai acumulando, vai fazendo. Ou seja, dentro dessa nova legislação, o contribuinte vai saber exatamente quanto que ele vai estar pagando. E aí vai permitir, inclusive, o Estado, num segundo momento, para o próprio contribuinte, vai saber, num segundo momento, por exemplo, saber a gente implementar aquela nota fiscal que nem tem em São Paulo, que tem no Distrito Federal, aquela nota fiscal cidadã, e a gente já está brincando até de a nota fiscal pantaneira, né, aqui no estado de Mato Grosso, onde vai estar podendo dar benefício até especificamente para aquele cidadão que está lá na ponta. Então, assim, ela tem avanços para aquele contribuinte lá saber exatamente quanto que está pagando, saber como que está sendo esse pagamento e saber que todo mundo está pagando igual. Muito bem. Bom, você disse ontem também de que com a nova proposta de reforma tributária, Mato Grosso vai passar a ter 3 alíquotas conforme o produto. Exatamente. Na verdade, me explica assim, isso. Na verdade, assim, a ideia hoje, só para a gente ter uma ideia, hoje a gente tem 9 formas diferentes de pagar tributo no estado de Mato Grosso. 9. E aí, um calhamaço de alíquotas diferentes dentro dessas 9 formas, ou seja, viram quase um xadrez ali, né, uma verdadeira coxa de retalho. Com esse novo sistema, ou seja, um sistema único, débito e crédito, baseado na Constituição Federal, nessa nova proposta, a gente vai ter 3 alíquotas, tá? Quiçá até 2. Ou seja, uma alíquota única para todos os produtos, de um valor que ela não pode ser inferior a 12%, não pode ser superior a 18%, ou seja, dependendo desse valor. Um valor para aqueles produtos que, pela Constituição, ele tem que ser superiores a essa alíquota base, que são aqueles produtos, por exemplo, normalmente que faz mal à saúde ou supérfluos, por exemplo, como bebida alcoólica, como cigarro, né? Ou seja, isso que faz mal. E uma outra alíquota para a gente trabalhar também com a questão de energia, telecomunicações
e a questão também de combustível, do diesel. Então, assim, todo mundo sabe exatamente qual que ser. Então, a gente só vai ter 3 faixas, né? E, inclusive, quando a gente vai trabalhar com essa nova relação, ou seja, ampliando a base tributária, assim como que a gente está chamando, automaticamente vai permitir a gente fazer alguns ajustes e, quiçá, até inclusive baixar, por exemplo, a questão do ICMS da energia elétrica. A energia elétrica do estado de Mato Grosso, ela tem as faixas, ela vai continuar tendo algumas faixas, mas na faixa mais alta, por exemplo, o setor industrial chega a pagar 42% de energia elétrica. Então, ou seja, se você ajusta isso, permite também a gente baixar um pouquinho esses valores da energia elétrica, que permite a gente fazer um processo de industrialização e um processo de desenvolvimento melhor. Correto, secretário. Bom, então está previsto a redução de ICMS para energia, combustíveis e telefone. E para bebidas, cigarros e outros produtos, como ficará a alíquota do ICMS? A bebida não, né? A bebida, na verdade, por legislação, ela tem que ser maior do que essa alíquota média. Então, vamos supor, se a gente chegar, e por isso que a gente está discutindo com a Assembleia Legislativa, com os setores, falar assim, ó, partindo do princípio que o Estado não pode perder a arrecadação, ou seja, o Estado tem que manter a mesma arrecadação, mas também não precisa aumentar com aumento de impostos, a gente vai ter uma alíquota de 15%. Automaticamente, bebida tem que ser maior do que isso. Tanto bebida como cigarro. Então, talvez ali na faixa dos seus 25%, 27%. Então, ela tem que ser maior do que esse valor. E a gente está trabalhando muito forte porque, assim, cada escolha, Alberto, é uma renúncia. Não tem jeito. Por exemplo, só para dar um exemplo, cesta básica. Cesta básica, hoje, na legislação de hoje, ela é isenta. Ou seja, produtos da cesta básica não tem tributo, não tem imposto. A gente defende que tem que continuar assim, é importante até para a população de baixa renda. Por outro lado, quando você isenta esses produtos, um outro lado ou um outro setor tem que pagar por isso. Ou seja, é uma conta de equilíbrio. Então, dependendo das exonerações e dos incentivos que ele está dando, talvez essa alíquota, ela média, ela fica maior ou fica menor. Bom, outro detalhe que me chamou a atenção ontem foi com relação você dizer de que uma das mudanças previstas com o novo projeto aí de tributação diz respeito à tributação na saída e não mais na entrada, como é cobrado hoje em dia. atualmente. Hoje em dia a gente tem um grande problema e aí gera um grande problema de sonegação e de fiscalização. Hoje, a legislação de hoje era assim, ela funciona, você paga, o empresário, na verdade, ele recolhe, quem paga sempre é o contribuinte, né? Quando você vai vender o produto lá, lógico que o imposto está incluso dentro do produto. Então, sempre é o contribuinte que no final do dia acaba pagando por o imposto. Mas hoje, o empresário ele tem que recolher antecipadamente, antes até de vender o produto. Então, ele tem que pagar antecipadamente para vender. E é pago pela nota fiscal de entrada. Então, assim, muitas e muitas vezes, quando entra o produto aqui, porque a gente ainda não tem uma grande forte industrialização, quando vem de São Paulo, de Minas e de outras regiões, a gente já cobra a Secretaria de Fazenda, ou seja, o Estado já cobra esse imposto. Só que se entrar pelas barreiras e o fisco, vamos falar assim, não pegar, não tem mais como a gente recuperar. Nesse novo modelo, a gente vai cruzar a nota fiscal de entrada com a nota fiscal de saída. O próprio contribuinte, ou seja, o cidadão lá, quando ele for pedir a nota fiscal, me imprime a minha nota fiscal porque eu vou ter desconto no IPVA, eu vou ter desconto, por exemplo, em Pernambuco davam ticket para a questão para assistir jogos, ou seja, com promoções desse jeito, o próprio cidadão vira fiscal. Porque daí automaticamente você cruza a nota fiscal de entrada, né, no estabelecimento com a nota fiscal de saída. Isso é um avanço, né? A legislação inteira do Brasil, ela sempre cobra pela nota fiscal de saída. A legislação do Estado de Mato Grosso, a atual, ela cobra pela nota fiscal de entrada. E se entrou e passou pela barreira e o fisco não pegou, a gente não consegue pegar mais. Bom, antes do Augusto formular a próxima pergunta, eu recebi um telefonema agora há pouco do Escócio, que está proporcionando o prêmio de hoje para quem responder corretamente o ano em que o Cine Teatro Cuiabá, esse patrimônio da cultura cuiabana, foi inaugurado. Nós colocamos que é meio dianteiro. E ele disse que não é meio, é um dianteiro inteiro. Então você que está telefonando, telefone 30 52 74 54. É isso aí. Continuem telefonando, a nossa produção
está registrando o seu telefonema. E depois da entrevista com o secretário, nós vamos colocar os telefones no ar. Perfeito. Vamos lá, Augusto. Próxima pergunta. Secretário, quanto ao recolhimento do ICMS, existe uma preocupação de que micro e pequenos empresários possam ter a vir que pagar mais. Esse receio procede? Essa era uma preocupação nossa, era uma preocupação do governador Pedro Táxi. Então ele deu uma determinação, na hora que a gente começou a trabalhar com essa reforma tributária que é importante para o Estado, ele deu uma determinação assim, ó, não tem aumento de carga tributária para micro e pequeno empresário que está dentro do Simples. Então, o modelo ele altera, ou seja, hoje o micro e pequeno empresário ele paga antecipadamente, nesse modelo ele vai pagar sobre o diferencial da alíquota e depois sobre o faturamento, mas o valor do imposto, ou seja, o que ele paga pela mercadoria, nesse momento não altera em nada, ou seja, isso continua na mesma. Por que isso é bom? Esse processo ele é bom porque ele vai permitir ao micro, né, e o pequeno empresário, que são 74% das empresas do estado de Mato Grosso, continuar pagando no final do dia a mesma coisa que paga hoje, dentro de uma segurança jurídica que hoje ele não tem. O governo e a Secretaria de Fazenda estão se preparando para gerenciar esse novo modelo de tributação? A gente entende que, na verdade, quando a gente fala de reforma tributária, é até bom a gente já deixar claro que a reforma tributária, na verdade, eles são 3 pilares, tá? O primeiro pilar é essa questão do que a gente está discutindo aqui, que é a legislação tributária. O que a legislação tributária tem? Ela tem a regra do jogo e tem a quantidade, ou seja, o percentual, a alíquota de quanto se paga o imposto. Essa é uma coisa que a gente está trazendo uma evolução. O segundo ponto que a gente tem que apresentar junto é o processo do processo administrativo tributário, que também foi desconstruído nos governos passados aqui. O que é? Hoje, por exemplo, se o contribuinte, o empresário, não concorda com aquele imposto, muitas vezes ele não tem nem para quem se queixar. Então a gente está criando um processo administrativo tributário que tem primeira instância, segunda instância, julgamento, pode pedir revisão dos valores e tudo mais, para dar segurança também para o contribuinte não se sentir tão lesado só pelo fisco. Ou seja, o fisco ele erra, como qualquer empresa, como qualquer setor, mas a gente tem que dar segurança para a gente fazer esse processo de correção. E o terceiro ponto, que a gente está instituindo também dentro da Secretaria de Fazenda, um sistema que na verdade é um software, é um que falam aí bonito, né, o tal do BI, né, que é a inteligência de negócio ou inteligência fiscal, que é um sistema, que é um software, que ele vai fazer análise de todo esse banco de dados, de todas essas notas. Então vai permitir para o fiscal, ele não precisa mais ir lá na empresa, pegar o livro caixa, me dá aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. Não, vai permitir, isso está na legislação, que o fiscal ele pega, emite lá a análise, olha e fala assim, opa, pera um pouquinho só, essa empresa aqui parece-me que tem alguma coisa errada. Com esse sistema ele notifica a empresa, igual a Receita Federal. A Receita Federal hoje ela não fiscaliza cidadão por cidadão. Ela pega lá, faz a malha fina, analisa por quê? Por inteligência, né, em sistemas. Isso vai permitir também que a Secretaria de Fazenda faça. Ou seja, esses 3 pilares, que é a reforma, que é a lei, na nova lei tributária, que é o processo administrativo tributário e esse sistema, esses 3 cruzados vai trazer uma dinâmica totalmente diferente do que a gente tem hoje para o sistema tributário do estado de Mato Grosso. Isso é um grande avanço. Por quê? Primeiro porque é um conceito básico, como eu já falei. Se você amplia a base, ou seja, tem mais gente pagando, todo mundo paga menos. É que nem quando a gente vai lá tomar nossa cervejinha de final de semana. Se a gente vai em 5 e só 3 pagar a conta, vai ficar mais caro para esses 3. Agora, se a gente está em 5 e os 5 dividem, automaticamente todo mundo paga aquilo que é justo. Dentro desse contexto, quais aqueles que vão pagar menos do que estão pagando hoje e aqueles que vão ser tributados que hoje não estão sendo? O principal esforço que a gente está fazendo agora é para baixar a alíquota do ICMS da energia elétrica. Por quê? Porque pega todo mundo. Pega de mamando a caducando, né? Pega do setor industrial, todo mundo. Então, assim, talvez, mas ela é uma base de arrecadação forte. Só a questão de energia elétrica, ela arrecada mais de R$1 bilhão sozinha, né, para o Estado. Então, cada ponto percentual ali, ele é um impacto grande. Então, assim, o maior esforço que a gente está tentando fazer nessa minuta agora é fazendo esse ajuste para trazer um pouquinho, porque todo mundo acaba sendo beneficiado e permite desenvolver o Estado. Agora, por exemplo, outros setores que estavam desonerados por legislações específicas ou por isso, aí acaba.
vou dar um exemplo. Por exemplo, soja e milho, né, em grão, que são comercializados para outros estados que hoje têm incentivo fiscal. Isso acaba na nova legislação. Ou seja, a alíquota interestadual é 12%. Então, soja e milho, quando for vendido para fora do estado, na operação interestadual, vai ser 12%. Outros setores, por exemplo, que a gente tem de redução de base de cálculo ou até de redução de carga tributária quando vende para o mercado interno aqui. Alguns setores especificamente do comércio que estão fora da questão do Simples. Para esses setores que hoje estão pagando na faixa de 5,5%, se a gente falar que a base vai ser 12%, também tem incremento da carga tributária. Mas, na média, a carga não aumenta. Ou seja, a gente não está querendo com a reforma tributária, e esse foi outro princípio que foi colocado pelo governador Pedro Taques, que é o seguinte, não é porque o Estado está nesse momento de dificuldade que a gente tem que sair aumentando imposto. Ele fala que arrecada 10 e ele quer continuar arrecadando 10. Mas ampliando a base. Por quê? Porque nessa reforma tributária, nessa nova legislação, o espectro de contribuintes vai ser maior. Sendo o espectro de contribuintes maior, no segundo momento, quando a economia voltar a crescer, 2018, 2019, automaticamente tem mais gente contribuindo. Então você aumenta daí a sua arrecadação. E a questão da isonomia também é muito importante, né? Sem dúvida, eu acho que assim, a gente tem que se comparar com aquilo que é bom, né? Então, assim, nessa reforma a gente tem se comparado muito com a legislação do Estado de São Paulo, que talvez seja uma das melhores legislações do país. Só para ter uma ideia, de novo, a legislação de São Paulo tem 30 mil palavras. A nossa tem 470 mil palavras. Essa futura nossa aqui vai ter né, na proposta, na minuta, aproximadamente 16 mil palavras. Menos burocracia. Menos burocracia, menos regra do jogo, mais simples. Mais fácil de entender, né? Mais simples, todo mundo você dizia antes que a atual legislação, ela diz uma coisa num artigo, lá na frente ela contradiz aquele artigo e fica aquele rebu todo, né? Não, e tem mais, é assim, ó, é legislação sobre um tema, legislação sobre outro tema, decreto sobre outro, portaria sobre outro. Então, assim, aí isso acaba tudo. E aí, voltando um pouquinho, o outro modelo, que talvez seja o modelo do futuro, talvez até para o Brasil, é o modelo da Nova Zelândia, né? Aonde que é um modelo, assim, talvez o mais moderno do mundo, né? E dentro desse modelo mundo, qual que é o princípio básico? O princípio básico é uma alíquota única. Ou seja, e baixa. A gente tem no sistema tributário brasileiro uma inversão. Os países, principalmente Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia, eles têm um conceito diferente do nosso. O que eles fazem? Eles tributam o patrimônio. Aqui a tributação do patrimônio ela é pequena, da seguinte maneira. Tipo assim, o cidadão morre e ele tem um patrimônio grande. Qual que é a tributação dele? 4%. Nos Estados Unidos, por exemplo, a tributação é 35%. Por que isso? Mas daí o imposto sobre o consumo, que é esse que a gente está falando, ele é baixo. Por quê? Porque estimula o cidadão a consumir em vida. E aí, quando ele falece e ele tem muito patrimônio e tudo mais, aquela grande parte do patrimônio acaba vindo como imposto para o Estado. Então estimula o filho, inclusive, daquele cidadão, a ele trabalhar e acumular o patrimônio dele. E aí ele consumir em vida. Nos países, principalmente latinos, né, é o inverso. Ou seja, o nosso tributo de consumo é altíssimo e nosso tributo sobre patrimônio é pouco. E aí dá isso, ou seja, durante em vida você não consegue consumir muito porque o tributo é muito caro. Né? E quem tem patrimônio acaba conduzindo e gerando mais e mais patrimônio. Então, assim, é um Robin Hood ao avesso. Né? Então, assim, esse modelo, que é um modelo que talvez, quiçá, daqui 5, 10, 20 anos, o Brasil tenha maturidade para ter isso, ele tem o processo inverso. A alíquota sobre consumo, sobre o que você consome em vida, tem que ser pequena, tem que ser pouca. E o Estado tem que viver com aquele valor. Ou seja, no Estado, não adianta também o Estado, né, sempre querer mais e mais e mais. E o outro lado, você tributar daí o patrimônio em causa-morte ou aquela herança que você deixa, né, todos esses valores. Então, assim, esse conceito, que é um pouquinho do conceito que a gente está colocando também dentro dessa legislação tributária. Secretário, o tempo é curto, precisa discutir muito, né? Muito. E como que está sendo discutido esse novo modelo tributário com os setores empresariais, mas também com os deputados estaduais? A gente combinou, junto com a Assembleia Legislativa, da gente fazer reuniões setoriais. Então, a partir da manhã tem toda uma agenda de reuniões setoriais.
A gente tem 18 setores que já estão marcados a agenda, setor para setor, e a gente está sentando junto, o Executivo junto com a Assembleia Legislativa. Deixando claro, essa minuta que está proposta aí, a gente tem um entendimento que ela é anos-luz superior ao que a gente tem hoje. Só que a gente não é senhor da razão. Tem muitos setores aí que tem que falar para a gente, falar, olha, isso daqui dá, isso daqui não dá, isso daqui funciona, isso daqui não funciona. A gente não é senhor da razão e achar que essa minuta é a revolução e solução de todos os problemas. Não, não é. Mas ela é um avanço. É uma proposta, né? É uma proposta, tem que ser discutida, tem que ser debatida, e é isso que a gente está se propondo, ou seja, apresentando ela, sendo um pouquinho de proativo. Né? Em vez de ficar só contando o problema... O governo vai promover audiências públicas? Já tem hoje, a gente ficou definido já hoje, por exemplo, na Assembleia Legislativa, que no final do mês tem uma audiência pública junto com a Assembleia Legislativa. Então a gente está fazendo todas essas agendas setoriais com setor por setor, a Assembleia Legislativa e o Executivo. O governo está confiante na aprovação ainda este ano? Olha, eu porque para vigorar para o ano que vem tem que ser este ano. Tem que ser esse ano. Ela tem que vigorar esse ano e aí tem o que eles falam de vacância, ou seja, ela não precisa entrar em vigor dia 1º de janeiro, ou seja, tem 90 dias de adaptação, 120 dias de adaptação. O que eu estou bem otimista, tá, Roberto? Que na verdade eu acho que assim, mais importante hoje, até do que a aprovação, é a gente discutir e esgotar os principais pontos que a gente tem dentro dessa minuta. Eu acho que assim, a gente não está colocando isso como um cavalo de batalha, que tem que ser assim, que vai ser aquele outro. Não, mas a gente entende que isso é um avanço não como uma proposta de governo. Isso é uma proposta de Estado, que vai melhorar a condição do Estado para os próximos 5, 10 anos. Perfeito. Roberto, tem uma questão, assisti bem lá a conversa, né, do secretário, do próprio governador com a imprensa, né, mas tem um ponto que o senhor repetiu várias vezes, que este modelo tira o poder do governador. Eu gostaria que o senhor explicasse até que ponto o governo abriu mão. Abriu né? mão. É isso mesmo. O Executivo, o governador está abrindo mão do poder. Por quê? Porque hoje, na legislação de hoje, o governador, o secretário de Fazenda, o secretário de Desenvolvimento pode canetar lá e definir a alíquota que ele quiser. Como foi feito anteriormente, né? E deu no que deu, né? Deu no que deu e para cada setor que tinha negociação era uma alíquota menor, né? Exato. Pagava menos impostos para o Estado e o dinheiro do imposto ia para o bolso. Exatamente. Daqueles que estão presos. Agora esse poder está sendo transferido para... O governador está abrindo mão de fazer por decreto e estabelecendo que tem que ser tudo por lei. Por lei. Ou seja, transfere para a Assembleia Legislativa uma autonomia que era dele. Era dele, ou seja, mas é isso que fala a Constituição. A Constituição fala que quem tem que fazer legislação e definir qual que é a alíquota, definir quais são os modelos tributários, não é o Executivo. O Executivo tem que implementar isso. Mas quem tem que fazer esse processo é o Poder Legislativo, que no final do dia é a Casa do Povo. Bom, para fechar a nossa entrevista de hoje, não haverá aumento então de... Não haverá aumento de carga tributária. A proposta que está sendo apresentada não é para arrecadar mais, ou seja, a minuta que está aqui é para arrecadar a mesma coisa que já está projetado no orçamento do ano que vem. Mas ajustes, é importante a gente deixar claro, ajustes vão acontecer. Aqueles que não pagavam nada vão ter que pagar, né? Por que os outros pagam e eles não? É mais ou menos assim, ou seja, é injusto, né? Você ter uma carga tributária de um setor, por exemplo, a 21% e o outro uma carga tributária de 6%. Então, assim, a gente está fazendo... Agora, a cesta básica... Isso. Cesta básica, na proposta nova, na nossa proposta, é continuar isento. Ou seja, zero. E tentar baixar de energia. Tentar baixar de energia. E aí que depende disso. Quanto mais concessão a gente fizer, por exemplo... precisa concessão para esse setor, precisa daquele outro, menos sobra espaço para a gente fazer esses ajustes. Eu acho que é importante também, Roberto, a gente colocar outra coisa. Uma desoneração que a gente está colocando na minuta, que nenhum estado talvez brasileiro tenha isso, é uma desoneração sobre impostos sobre ativos fixos. O que é isso? É aquele empresário que vai construir uma nova indústria, uma padaria. Aí ele tem que comprar todos os ativos fixos dele ali para produzir o pão. Então tem que comprar o forno, tem que fazer outro. Hoje o Estado cobra imposto desse produto. Essa talvez seja a melhor desoneração que pode ter. Ou seja, eu não vou cobrar imposto para baratear o custo da implementação da construção daquela padaria. Mas quando o pão estiver pronto, eu vou cobrar o imposto daquela produção que está ali dentro que ele está fazendo. Ou seja, quando a padaria estiver pronta, eu cobro lá. Então, assim, é muito melhor, no nosso ponto de vista, desonerar ativo fixo, ativo que vai gerar riqueza para a população, do que, por exemplo, desonerar consumo.
E trazendo mais empresas para cá, né? Sem dúvida nenhuma. Outra coisa da minuta é que essa minuta, ou essa proposta, ela está de uma maneira de dar uma segurança jurídica tão grande, de uma maneira tão transparente, porque a gente está representando ipsis literis o que está a Constituição Federal. E quem montou essa minuta é assim, ó, tem gente do FMI que ajudou, professores que foram do Fundo Monetário Internacional, implementou mais de 50 reformas tributárias ao longo do mundo. Tem o melhor tributarista do Brasil, tem ex-ministro, né, o ex-secretário nacional do Tesouro, ou seja, pessoas que entendem de tributário, entendem no Brasil, que ajudaram a gente a fazer e a essa proposta. Da Fundação Getúlio Vargas são os melhores, né? São os melhores. Bom, eu vi ontem lá também a questão das empresas que entram com recursos. Na atual tributação, tem margem para protelar isso aí, não sei por quanto tempo. Nessa nova proposta, também muda isso, né? Também muda, porque essa é a segunda lei que vai junto, que é o processo administrativo tributário. Acontece para os dois lados. Acontece para aquele contribuinte que fica empurrando com a barriga, vamos dizer assim, né? E acontece também para aquele contribuinte que está certo, que pagou um imposto indevido, que ele entra com um processo questionando aquele imposto lá, dentro da Secretaria de Fazenda, ele demora 5 anos para ser julgado o mérito com relação a se está certo ou está errado. Nessa proposta nova, a gente quer derrubar esse prazo de avaliação de 5 anos para 9 meses. Tá? Como isso? Isso é possível? As pessoas mas isso não é possível. Isso é possível? Nós acreditamos sim. Por quê? Primeiro porque tem que ter TI, tem que ter sistema, né? A equipe da Secretaria de Fazenda, isso foi uma surpresa para mim, viu? Eu não menosprezando de maneira alguma outros servidores, mas ali tem uma tropa de elite na Secretaria de Fazenda. Time bom, né? O time é bom. Os caras sabem exatamente aonde tem que apertar no parafuso e aonde tem que desapertar também. Então, dentro dessa reforma, a equipe está pronta para fazer essa implementação. E isso é uma coisa importante também que vai beneficiar todo mundo. Tá legal. Nós queremos agradecer a sua presença aqui. Os esclarecimentos foram valiosos. Você teve 35 minutos para expor e colocamos o nosso microfone à sua disposição para qualquer outro esclarecimento. Eu fico totalmente à disposição, né? O governador Pedro Taques tem essa habilidade de deixar as portas não abertas, mas escancaradas, e dizer que qualquer dúvida, de novo, reforçando, a gente não é o senhor da razão, a gente está querendo apresentar essa minuta, discutir ela, e no momento que estiver maduro, a gente fazer a aplicação desse novo projeto de lei, mas que sem dúvida nenhuma vai ser de grande valia para o Estado. Muito obrigado, Seneri Paludo, secretário de Finanças, a Sandra Amorim, a sua competente e dedicada assessora, o Neto, e vamos torcer, porque vai ter polêmica, né? Muita. Toda mudança gera polêmica. Não, aqueles que têm os interesses prejudicados, naturalmente, que vão chiar, né? Normal. Mas aí é convencer com dados e, acima de tudo, com diálogo, né? É isso aí, sempre. Que é o que vocês estão propondo. Muito obrigado. Obrigado a você.